Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar aqui com uma correção em Geografia na página 14. Na aula anterior nós falamos sobre os meios de comunicação, né? A evolução do rádio até os dias de hoje, né? Que é usado também dentro dos navios, né? Das embarcações, né? Então o rádio ele é muito importante, tá? Na comunicação dos barcos e também dos aviões. Falamos também do jornal e da televisão, que são meios de comunicação em massa, quer dizer o quê? Que eles passam informação para muitas pessoas ao mesmo tempo. Falamos do telefone e do fax, né? Que eles surgiram lá no século XIX e antes o telefone era com fio. Hoje muitos telefones não têm fio mais, hoje temos o celular, né? Então também é um item que evoluiu bastante, tá bom? E falamos da internet, que também é uma rede, né, que integra muitas pessoas, né, muitos computadores ao mesmo tempo. Também é um meio de comunicação de massa, né, porque passa informação a muitas pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Então, olha, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O desenvolvimento das sociedades em relação à economia, à política, à cultura e à qualidade de vida, entre outros fatores, está relacionado ao avanço dos meios de comunicação e das informações. Verdade. Pelo número de pessoas que atingem, o rádio, a televisão e o jornal são considerados meios de comunicação de massa. Verdade. Atualmente, o telefone fixo e o fax estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. Falso, tá? A internet permite com muita rapidez o recebimento e envio de informações, contribuindo assim para a resolução de atividades comerciais, escolares e para o lazer. Sim, tá? A internet hoje em dia, né, ela nos permite muitas coisas, então é verdade, tá bom? VVFV, certo? Muito bem, pessoal, agora temos uma correção lá em educação financeira, tá? Vamos lá? Então, quinto ano em educação financeira, lá na página 18, nós falávamos sobre como instalar o eletrodoméstico, né? Que todos os eletrônicos e eletrodomésticos, eles vêm com o manual de instruções, tá bom? Então, esse manual de instruções, ele te ensina passo a passo como fazer essa instalação, certo? Então, aqui tem a configuração, né, do relógio, passo a passo de como você deve agir para instalar o relógio, configurar o relógio na tela. Aqui fala sobre o Código de Defesa do Consumidor, que ele determina que todos esses utensílios aí, eletrônicos precisam vir com o manual de instruções. E aqui temos a atividade, tá? É bom que vocês saibam que esses aparelhos, tanto que os que ficam na cozinha, né, quanto os eletrônicos, televisão, outros eletrônicos mesmo, rádio, tudo que precisa de instalação, né, aparelho de som, por exemplo, sempre precisa ser acompanhado por um adulto, né? Então, criança não pode jamais mexer com essas coisas, tá bom? Então, sempre precisa do adulto. Seguindo as orientações dadas na página anterior, numere a sequência de passos que mostra como deve ser feito o ajuste do relógio para o horário 4 horas e 51 minutos. Então, número 1, olha, aperte a tecla relógio. Então, apertei a tecla relógio, certo? 2, aperte a tecla iniciar. Olha aqui, ó, a tecla, então depois a tecla relógio, a tecla iniciar. Depois temos, use os números para entrar com a hora certa. Então vamos lá, são 4 horas e 51 minutos. Então eu tenho o 0, depois eu tenho o 4, que vai dar 4 horas, né? Depois eu tenho o 5 e depois eu tenho o 1, tá? Então vai ficar 0, 4, 5 e 1, ó. 0, 4, 5 e 1. Aqui, vocês podem, olha, até pintar, né? Não sei se o livro de vocês está mostrando, mas no meu tá mais escurinho, ó. Então, aqui tá marcando o horário, tá? Então, vai ficar 4 horas e 51 minutos. E, por último, é onde ele
ele marca o horário, você aperta a tecla relógio novamente. Então, aqui tá a tecla, tá? Então, temos a sequência, ó, 2, 1, 7, 4, 5, 3 e 6, tá bom? Lembra que criança só deve mexer em equipamentos com a supervisão de um adulto. Muito bem, pessoal, agora vamos lá para o livro de matemática. Em matemática, na página 25, aqui era para vocês calcularem nessa tabelinha da porcentagem. Então, a letra A a professora já fez. Letra B, né, temos aqui o sinal de porcentagem, o sinal de reais. Já mostrei para vocês, vocês viram nos exemplos como é que tem que montar, né? Então, olha, a letra B eu tenho R$75, tá? Não esqueçam, né, de colocar o vírgula 00, porque em reais ou nós escrevemos reais ou nós colocamos o RS na frente, tá bom? Na letra C temos 7,5, em reais fica 7,50. Na letra D também temos 7,5, em reais fica 7,50, tá bom? Essa continha aqui, olha, eu tenho feita numa folhinha à parte, tá? Então, depois eu volto com essa continha pra vocês, porque depois dessa resolução aqui, olha, do comecinho, né, onde eu tenho que dividir o 100, né, dividido por 5, pra depois achar o 20, eu tenho uma outra continha que segue, tá bom? Aqui até circulei aqui, ó, pra não esquecer, tá? De voltar nessa questão. Número 9, o professor de uma escola realizou uma pesquisa com 800 alunos, então 800 é o total. Calcule mentalmente, né, e escreva em cada item a quantidade de alunos. Na letra A eu tenho 80 alunos. Na letra B, na natação, eu tenho 120 alunos. Letra C, que é o voleibol, tenho 200 alunos. E na letra D, eu tenho 400 alunos. Tá bom? Aqui, né, para vocês conversarem com o colega, né, não dá para conversar, mas vocês viram, né, aqui é só olhar a metade, né, a metade é 50%, as outras duas metades, cada uma vale 25, tá bom? E o total é 100% sempre, tá? Essa daqui eu vou voltar depois com vocês também para fazer a continha em outra folha. Aqui poderia usar a calculadora, né? Aqui tá falando daquele joguinho do mico da porcentagem, observar as cartas. Marque com o X o par de cartas que Manuela pode formar. Então, temos aqui 50% de 700 e o 350, tá bom? Pedro poupou R$500 da quantia que recebeu. Esse valor representa 25%. Calcular as porcentagens. Então, 10% de 150 15. Aqui, como vocês estão calculando, né? Vocês irão apenas... Aqui você pode até, em algumas situações, apenas mexer a vírgula, tá bom? Andar com a vírgula, né? Para a direita. 5% dá 7,50. 20%, R$30. 25%, R$37,50. 50%, R$75. E 75%, 112,50. Descobrir na calculadora, né, o que é usado no lugar da vírgula. Então, nós usamos o ponto na calculadora. Calcular as porcentagens com a ajuda da calculadora. Na primeira bolinha temos 215,46 quilos. Na segunda temos R$160,30. Na terceira, 1.068 brigadeiros. E na última, 846 quilômetros, tá bom? Aí, iniciamos falando sobre comprimentos, né? Que a medida dos comprimentos é 1 metro, quilômetro, decímetro, centímetro e milímetro. Falamos que temos alguns elementos que fazem parte, alguns instrumentos para medir o comprimento, né? O metro das coisas, que é a régua, a fita métrica, né? E falamos também sobre o quilômetro. O quilômetro é a área mais extensa do comprimento, né? E aí também tem as transformações, né? Que 1 metro,
como ele se transforma, ele pode se transformar em decímetro, em milímetro, tá bom? Aqui na página 35, escreva a medida do lápis representado em decímetro, centímetro e milímetro. Então, mais fácil de ver é o centímetro, né? Então, no caso aqui, quantos centímetros ele mede? Eu sempre começo a medir do número 0, né? Então, do 0 até o 10 é 10 e mais 5 pauzinhos, 5. Então, 10,5 cm. Decímetro, o que eu faço, né? Eu ando uma casinha para onde? Para trás, tá? Para esquerda. Então, eu tenho 1,05 dm, tá? E em milímetros, eu andaria o quê? Mais uma casinha. Então, eu tenho 105 milímetros, tá bom? Que relação você observa entre esse comprimento? Eles são multiplicados por 10. Use uma régua para medir o comprimento dos gizes. Então, aqui medimos o comprimento. Em centímetro tem 4,8 e em milímetros 48, tá? Tira a vírgula. Letra B, temos 2,5 centímetros e em milímetros 25. Usando a régua ainda era para traçar, né, os segmentos de reta com esses valores, tá? 5,8, então eu tenho esse espaço, preciso demarcar, tá bom? AB, AB. Então, se a atividade está mostrando, ó, as letras, o segmento de reta tem que ter a demarcação, tá? Letra B, MN, 40 milímetros, que é o mesmo que 4 centímetros, então MN, tá bom? E letra C, PQ, tem 0,5 dm, tá? Que equivale a esse espaço aqui, tá bom? De 5 centímetros, ok? Então, muito bem, pessoal. Por agora é essa correção, tá bom? Agora nós vamos lá para história. Bom, gente, na página 12 vamos falar sobre Tiradentes e o 21 de abril. Nós estamos falando de algumas datas comemorativas, né, que fazem parte da nossa história e elas ficaram celebradas como as memórias de um povo, né? Como? Por quê, né? Por que essas datas comemorativas viraram datas comemorativas? Porque algumas pessoas viraram nome de rua, nome de monumento, então é sobre isso que nós estamos falando. Aqui no dia 21 de abril falamos sobre o Tiradentes. Então, Tiradentes, o nome dele na verdade era Joaquim José da Silva Xavier. E como popularmente ele era conhecido como Tiradentes, tá bom? Então, o que aconteceu nesse 21 de abril? Ele trabalhava, né, nas Forças Armadas e acabou que acontecendo uma revolta, né, que é como se fosse uma guerra, uma briga lá entre os povos. Então, esses revoltosos, eles foram chamados de inconfidentes. Eles estavam bravos, estavam insatisfeitos com o governo da época. Por quê? Por causa da cobrança de impostos, né? Então, na verdade, esses inconfidentes, eles queriam separar aí Minas Gerais do restante do território brasileiro, né? Por isso que é chamado de Inconfidência Mineira, esse tipo de revolta que aconteceu. Bom, infelizmente eles não tiveram sucesso e eles foram descobertos pelo governo português, o que esse governo acabou ordenando a prisão de todos esses participantes. E um deles foi o Tiradentes, tá? Então, todos esses participantes aí dessa revolta, eles foram condenados, né, ao exílio. E Tiradentes foi o único que foi condenado ao enforcamento. Aí, por causa disso, né, depois aí de 100 anos da Inconfidência Mineira, a história de Tiradentes foi transformada num ato heróico, tá bom? Então, hoje ele é um herói nacional. Tiradentes, ele tem um espaço público, né, tem feriado nacional. Então, depois dessa história toda que aconteceu aí, esse fato importante, Tiradentes virou até feriado nacional, tá bom? Então, aqui tá um pouco da história dele que vocês podem ler aí com cautela, né, devagarzinho, tá? Que é um monumento, né, um monumento instalado aqui com a estátua dele. E aí, para casa, vocês podem fazer a página 14, que nós corrigiremos na próxima aula, tá bom?
Então, por hoje é só, tá? Essa é a parte 1. Depois vem a nossa parte 2 da aula, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau!